Olá pessoal, cá estou de novo e hoje trago-vos um vídeo sobre baterias e pilhas 18650. Que belo assunto, não? Bem, o que me traz aqui hoje são estas baterias da HP. Estas baterias da HP são para o modelo, ou seja, a sua série é o HSTNN-CB69. Estas baterias elas são compatíveis com vários modelos de portáteis da HP. Por exemplo, o HSTNN-I44C-A, o I44C-B, o I45C-A, o I45C-B, o W42C-A, o W42C-B e estas baterias eu adquiri-as, algumas delas não libertavam carga, ou seja, algo me diz que elas ou tiveram muito tempo sem serem carregadas ou que pura e simplesmente a BMS deixou os grupos em paralelo baixar dos 3 volts. Então aquilo que eu vos queria dizer hoje é que dentro destas baterias, dentro da bateria da HP que eu vos estou a dizer, é o HSTNN-CB69, eu tenho aqui mais algumas que ainda não abri para testar, mas são todas CB69, neste caso aqui IB69, mas todas elas têm entrada no mesmo sítio e são compatíveis para o mesmo portátil ou notebook. Mas o que me traz aqui hoje é que dentro destas baterias eu encontrei dois modelos de célula 18650. Encontrei este modelo aqui, que é ICR, não sei se conseguem ver, 18650 22FU. Eu já conhecia as 22F, que tinham 2200 mAh de capacidade quando eram novas, e neste momento, dentro desta bateria da HP, eu encontrei estas, que são as 22FU, como eu vos estava a dizer, e encontrei também estas, que são as ICR 18650 26C. Mas aquilo que me traz hoje aqui neste vídeo é que dentro do mesmo modelo de bateria podem vir vários tipos de células. Isto porquê? Porque normalmente aquilo que acontece é que o fabricante, a HP, pede a vários fornecedores para fazer o mesmo tipo de bateria. E como a bateria é compatível para vários modelos, existem alguns modelos que têm mais ou menos capacidade de armazenar energia, daí a diferença das pilhas que vêm dentro do próprio equipamento. Mas aquilo que eu vos queria dizer hoje, para além de que nesta bateria eu encontrei estes dois tipos de pilhas 18650, aquilo que eu vos quero dizer é que, independentemente da voltagem a que nós encontramos as nossas pilhas, isso não quer dizer que elas tenham mais ou menos saúde, porque é isso que eu vos quero mostrar. Por exemplo, as 22FU da Samsung, eu encontrei-as aos 2,5, ou seja, 2.49 cada uma das pilhas, ou seja, estas seis células 18650 que equipavam esta bateria, ou seja, a bateria para o HP, todas elas estavam abaixo dos 3 volts, o que significa então que a BMS, ou seja, a board que está cá dentro, que faz o Balance Management System desta bateria, deixou as baterias baixarem dos 3 volts e deixou de as reconhecer, desativando então o BMS. Eu abri a bateria, validei que todas elas estavam a 2.49 e testei-as. Como vocês podem ver, estas pilhas, ou seja, estas células 18650, elas ainda têm uma grande capacidade de armazenar energia. Por exemplo, esta tem 2 amperes de capacidade, 2 amperes hora, esta tem 2.1, esta 2.1 e esta 2.1. Eu vou testar estas duas também, mas tendo em conta que todas elas estavam equilibradas, eu penso que estas duas vão ter também 2.1. No caso destas, as 26C, aquilo que aconteceu foi que um pack
das 6 pilhas, ou seja, eram 6 pilhas como no caso destas 22 FU, mas aquilo que aconteceu nesta situação foi totalmente diferente. Eu não sei se o BMS não conseguiu equilibrar este pack, mas aquilo que aconteceu foi que estas 4 pilhas elas encontravam-se acima dos 3 volts, 3.01, 3.02, 3.04, 3.04, e estas duas pilhas em paralelo, ou seja, estas ainda deixei ligadas, encontram-se a 0 volts. Aquilo que pode ter acontecido nesta bateria é totalmente diferente desta. Nesta eu acredito que tenha sido o BMS que deixou de funcionar e as pilhas foram perdendo, ou seja, as células 18650 foram perdendo energia, baixando então dos 3 volts e a BMS deixou de reconhecer, porque se nós somarmos 2,5 com 2,5 mais 2,5 temos 7 volts e meio e não o mínimo de 9 volts, que é quando a maior parte dos BMS deixa de funcionar, ou seja, das boards que fazem o Balance Management System, ou seja, fazem o balanceamento das células em paralelo. Neste caso aqui foi totalmente diferente, ou seja, uma destas duas pilhas entrou em curto e começou a drenar energia de todas as outras. O que é que acontece? Como estas perderam a capacidade de armazenar energia, foram a 0 volts, e nós temos uma diferença grande entre algumas das pilhas. Como vocês podem ver, nós aqui temos 1514, 1448, 1519 e esta 1996, ou seja, esta ainda está perto dos 2 Ah de capacidade. Mas isto tudo para vos dizer que nós, ao reciclarmos as baterias dos notebooks ou dos portáteis ou laptop, como lhe quiserem chamar, aquilo que nos pode aparecer são vários tipos de ocorrências, ou seja, ou um pack que se danificou, como é o caso destas duas aqui, talvez por defeito de fábrica ou outra coisa qualquer, e foram danificando as outras células 18650 ao seu redor. Neste momento só esta poderia ir para a minha parede de energia, mas tendo em conta que eu encontrei com pilhas que entraram em curto, eu vou usá-las em projetos mais pequenos, como fitas LED e outro tipo de soluções. Neste caso aqui, todas as pilhas encontravam-se perto dos 2,5 volts, voltagem mínima que eu tenho em mente para aquelas que vão para a Powerwall, como já vos disse. Todas as que baixam dos 2,5, mesmo tendo uma grande capacidade de armazenar energia, elas já entraram em stress, já baixaram da voltagem que é aconselhável para as ter. Ou seja, estas, como estão relativamente perto dos 2,5 volts quando as encontrei, aquilo que eu vou fazer é usá-las na Powerwall, porque estavam a 2.49 e que têm uma boa capacidade de armazenar energia, ou seja, acima dos 2 Ah. Eu vou testar estas duas, que complementam estas 6, mas antes disso vou-vos mostrar como eu testo com o meu Litocala a resistência interna das pilhas. Neste caso aqui, como vocês veem, elas estavam a 2.5 e qualquer uma das pilhas que eu coloquei no meu carregador, ela dá 125 mA de resistência. Porquê? Porque quando eu as coloquei a carregar aqui a 300 mA, elas estavam a 3 volts, ou seja, eu carreguei-as com aquela solução que já vos mostrei, que é a minha fonte de alimentação do meu computador de secretária, que eu utilizo para alimentar os TP4056 para carregar as minhas pilhas. Então eu carreguei estas 6 pilhas, estas Samsung 22FU, até aos 3 volts e depois coloquei-as a carregar no meu Litocala a 300 mA. Quando eu as coloquei a carregar, aquilo que acontece é que elas davam este valor elevado de resistência. Neste momento aquilo que eu vou fazer é, como elas estão a 4.2, eu vou desligá-la, ou seja, como veem já estamos na 2, vou ligá-la novamente, colocá-la de novo no carregador e ver então qual a sua resistência interna. Como vocês podem ver, nós devemos testar a resistência interna de uma pilha
quando ela está carregada. Como vocês viram, ela baixou para os 4.1, mas agora já está a carregar, já carregou novamente, e diz-me que tem 29 miliohms de resistência. Então aquilo que eu vou fazer é o mesmo nas outras. Depois de testar a sua capacidade, vou então desligá-las e validar qual a sua resistência interna. 29 miliohms de resistência. Como estas pilhas vieram todas da mesma bateria e têm todas a mesma capacidade, elas já têm um número de carga e descarga igual. Ou seja, eu vou verificar e validar todas, mas todas elas vão estar com uma resistência perto dos 29 miliohms de resistência. Mas como eu vos disse, quando eu coloquei a carregar aos 3 volts, elas ofereciam muito mais resistência. Por isso é que eu vos digo, vocês devem testar a resistência interna da pilha quando ela está carregada ou quase, ou seja, perto dos 4 volts ou a 4.2. Eu normalmente faço o teste de carga e descarga, contabilizo os miliamperes que elas têm e depois volto-as a retirar do carregador para ela desligar e volto-as a colocar. E então, quando eu coloco de novo, ele vai-me dar então a resistência interna da pilha, mas contabilizada quando ela está carregada. Neste caso são 20 miliohms de resistência. Vou medir então esta outra, que é a última que me falta. Já a desliguei, vou ligá-la de novo. E ela diz-me que tem uma resistência de 20 miliohms de resistência. Ou seja, estas duas pilhas estavam em paralelo, por isso é que ambas têm 29 miliohms de resistência, como vocês podem ver. E estas duas deviam estar em paralelo também, porque têm ambas 20 miliohms de resistência. Depois de efetuar este teste, é isso mesmo que eu faço. Marco então a resistência interna de cada uma das pilhas, ou seja, neste caso aqui nós temos 29 mR, neste caso exatamente a mesma coisa, 29 mR, no caso desta temos 20 mR e nesta outra 20 mR. Como eu já vos disse, é importante quando nós estamos a fazer uma bateria termos em atenção a capacidade de armazenar energia, ou seja, quantos miliamperes-hora a bateria consegue armazenar, mas é também importante sabermos qual o número de miliohms de resistência para podermos juntar as pilhas ou as células 18650, como lhe quiserem chamar, que estejam mais próximas, tanto em termos de capacidade de armazenar energia, como também em resistência interna. Ou seja, isto é importante para fazermos os nossos packs em paralelo e fazermos então as nossas baterias de uma forma segura. Eu vou então testar a resistência das cor-de-rosa, das 26C, e como vocês podem ver, ela está com 78 miliohms de resistência. Ou seja, como a sua capacidade já não é tão boa como estas outras, aquilo que acontece é que a sua resistência interna é bem superior, neste caso 78 miliohms de resistência. Vou então fazer o mesmo nestas outras que têm 1.5 de capacidade. Eu vou desligá-la, vou ligá-la novamente e esta tem 37 miliohms de resistência. Esta, em termos de resistência interna, não está muito má, mas tem pouca capacidade de armazenar energia. Eu vou fazer o mesmo nesta de 1.4. Desliguei-a, vou ligá-la de novo e esta tem 66 miliohms de resistência. Ou seja, estas baterias já não têm uma vida, ou seja, estas pilhas 18650 já não têm uma vida tão saudável como estas outras. A resistência interna destas é muito mais baixa e a sua capacidade de armazenar energia muito superior. Mas como vocês veem, esta aqui apresenta 62 miliohms de resistência. Esses 62 miliohms de resistência já é uma resistência mais elevada. O ideal, se elas tivessem boa capacidade, estes 60 miliohms de resistência não é muito grande,
Porquê? Porque quando nós ligamos uma carga, a voltagem dos 4.2 não vai descer muito rapidamente. A resistência interna é isso que faz, ou seja, ela resiste a quebrar e não liberta muita carga, não liberta muita energia quando ligamos nela uma carga. Mas aquilo que acontece nestas, por já terem menos capacidade, é isso mesmo, elas vão descer de voltagem quando nós ligamos uma carga e têm pouca capacidade de armazenar energia. Daí então ser bastante importante para mim explicar-vos que não devemos só testar a capacidade de uma pilha ou célula 18650, mas também a sua resistência interna, de forma a que as nossas baterias tenham uma vida e uma longevidade superior. Porque se no caso, como aqui, estas entraram em curto, ou seja, elas não têm voltagem nenhuma, encontram-se a 0.0, e o que acontece é que elas já não tinham capacidade de armazenar energia. Então, como perdiam a própria energia depois de carregar, iriam estar a retirar energia também destas outras, levando a que elas, por vezes, fossem abaixo dos 2,5 volts. E foram perdendo então capacidade de armazenar energia. São esses desequilíbrios, porque cada célula 18650 é diferente e é individual.